Ai, ai. Olá, pessoal. Está começando mais um Conexão Psi. Eu sou a Thaís. Estou aqui junto com minha amiga Bruna. Olá, pessoal. E hoje a nossa conversa é sobre um tema que desperta muita curiosidade, e ao mesmo tempo bastante confusão e um pouquinho de estereótipo, né? O transtorno de personalidade narcisista. Muita gente associa esse termo narcisista apenas com as pessoas vaidosas, como você. Mas o transtorno vai muito além disso. E hoje está aqui com a gente. Seja bem-vindo, o João, que é um psiquiatra. Fala um pouco pra gente, João, da sua formação, da sua experiência. Meninas, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito dessa troca, né, multidisciplinar, como a gente estava falando aqui antes. É muito boa essa troca da psiquiatria com a psicologia. E para além disso, é sempre bom falar desses temas que estão na boca do povo aí, para dar uma qualificada no debate também, né? Meu nome é João Pedro Castro, eu sou médico psiquiatra, sou psicogeriatra, fico aqui em Belo Horizonte, mas também atendo gente do Brasil, do mundo inteiro. E com isso eu consegui ganhar experiência assim, clínica em identificar esses transtornos para além da parte teórica. Fiz minha formação médica na FMG, minha subespecialidade lá também. Também fiz minha residência no Odilon Meres. E no dia a dia fui tendo contato, né, com esses transtornos de personalidade que a gente vai conversar aqui hoje sobre um deles. Maravilhoso. Bom, para puxar aí o assunto, o que é o transtorno de personalidade narcisista? Vocês querem que eu vá direto ao ponto ou vocês querem que eu dê uma introdução? Uma introdução, Pode falar. pode falar aqui primeiro, que é o transtorno de personalidade, para o público também saber. Pois é, o que é esse nome, né? Transtorno de personalidade. Porque personalidade, todos nós temos uma aqui, né? Personalidade são esses traços que compõem a nossa forma de funcionar. Existem instrumentos, por exemplo, da neuropsicologia, que é uma área que você é mais afim, né? Que são, por exemplo, o NELP, que é um teste das dimensões da personalidade. Algumas pessoas podem ter mais traços de amabilidade, outras mais traços de neuroticismo, e por aí vai. Isso vai constituindo como a gente funciona. Então, esses traços de personalidade eles são distribuídos em toda a população de uma forma mais ou menos igual. A gente costuma chamar isso de uma distribuição normal ou distribuição gaussiana. O que é esse nome feio? É aquela curva, não sei se vocês já viram um gráfico assim, em que 95% das pessoas vai estar dentro da média, distribuído para mais ou para menos, e aí 2,5 para lá, 2,5 para cá, geralmente fogem dessa média. Como é que uma personalidade, então um jeito de ser, né, como é que isso vira um problema? Porque isso é uma linha muito tênue, muito delicada, patologizar o jeito de ser. Isso vira um problema quando a pessoa começa a ter prejuízo. E aí lá atrás, um cara chamado Kurt Schneider, ele era um psiquiatra alemão, ele criou esse livro, né, esse conceito das personalidades psicopáticas. Então ele dividia em vários tipos de personalidades psicopáticas. A psiquiatria foi evoluindo, bebeu da psicanálise, bebeu de outros campos do saber e constituiu três grandes grupos de personalidade, três clusters, como a gente estava falando. Traduzindo, três grupos com Afinidades. afinidades ou Eu aprendi similaridades. com você. E O marketing adora. não, o Os marketing três. adora o termo cluster, né? Na psiquiatria a gente também gosta, porque ajuda a gente a pensar o caso de uma forma mais sindrômica, que a gente fala, de uma forma mais ampliada. Esses três clusters, então, os americanos deram nomes terríveis, como a gente estava falando aqui em off, que é Weird, Wild e Worried. Esquisitos, selvagens e preocupados. O cluster Weird, ele é mais próximo das estruturas mais psicóticas, então personalidade paranoica, aquela pessoa que desconfia de tudo, que o troco está errado do pão e que estão querendo passar a perna e que é golpe, não sei o quê. As preocupadas, que vai estar a personalidade dependente, que é aquela amiga ou aquele amigo que sempre está arrumando um namorado novo. A personalidade obsessiva compulsiva, aquela pessoa muito perfeccionista, com dificuldade de delegar tarefas. E a personalidade evitativa, aquela pessoa tão tímida que ela chega a perder oportunidades por conta disso. Mas aí o nosso foco aqui está no cluster B, que é o cluster selvagem. E aí tem as personalidades mais quentes, né? A gente fala da personalidade histriônica, que é aquela pessoa mais aparecida, que ela quer ficar mais em evidência, que ela às vezes força uma certa proximidade com pessoas que ela acabou de conhecer ou com pessoas famosas. E aí, isso já é um detalhe, isso já começa a ser uma característica próxima do narcisista. E aí que é o pulo do gato. Os clusters, eles agrupam personalidades parecidas. Transtorno de personalidade narcisista, então, agora de uma forma mais objetiva, é o seguinte.
é um quadro em que a pessoa vai ter prejuízos ou de sofrimento psíquico, ou prejuízos sociais, ou prejuízos funcionais no trabalho, na vida acadêmica, por conta desse seu funcionamento, que pode gerar inclusive comorbidades, como depressão, ansiedade derivada desse funcionamento. Sim. No caso do narcisista, os critérios diagnósticos são muitos, vocês conseguem achar na internet, mas a pessoa tem que ter pelo menos 5 de 9 critérios. Dentre eles, os centrais são uma falta de empatia, comportamentos de manipulação e uma necessidade extrema de admiração. A partir daí, existem outros critérios. A pessoa pode se sentir muito especial, a pessoa pode sentir que ela merece um tratamento diferenciado, que ela só vai ser compreendida ou que ela só vai fazer parte de núcleos em que o status é elevado, ou instituições em que são elevadas, né? E, enfim, a lista de critérios é imensa. Tem idealizações também sobre um certo valor, eventualmente sem um lastro na realidade, né? Então a pessoa pode idealizar que ela é muito importante, que ela é muito talentosa. E, ok, vocês devem estar ouvindo isso daí pensando em pessoas do dia a dia, né? Mas por que talvez essas pessoas do dia a dia não são todas narcisistas? Porque o que caracteriza um transtorno de personalidade narcisista é o prejuízo. E aí, uma dica é perceber quando isso fica caricato, quando aquela pessoa começa até a ser comentada, como, ah lá, tá chegando o Johnny Bravo ali, de óculos escuros, e Nossa, o Johnny Bravo. foi longe. A gente vai colocar uma fotinha pra vocês saberem quem é que ele tá falando. Eu acho que a gente não vai lembrar do Johnny Bravo. Johnny Bravo. Um outro exemplo da cinematografia, assim, a Cruella de Vil, né, dos 101 Dálmatas, que é aquela pessoa que manipula, os outros sempre estão num lugar utilitário, né? Superiores, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, isso aí é o transtorno de personalidade narcisista. Esses itens é que estão no DSM, né? Que a gente Exatamente. E aí vou puxar o gancho aqui, que a gente vai colocar um conteúdo só para explicar o que é o DSM, como que funciona. E diagnóstico não é checklist, gente. Então não abre o DSM e fala se eu combino com isso. Não é isso. Como o João falou, todo mundo tem traços. Exatamente. Os O traços diagnóstico não é em uma consulta, né? A João vai explicar isso melhor pra gente. Isso aqui é pra ilustrar e trazer mais conteúdo sobre o que são esses transtornos. Mas não é pra ninguém sair aí fazendo... Como é que fala aquilo? Tipo, gabaritando, né? O checklist. Gabaritar no teste. Nossa, porque se você pega o DSM e começa a ler, você vai gabaritar tudo ali. Exato. Isso, inclusive, é uma grande crítica ao DSM, né? Mas é porque isso é um uso errado do DSM. É isso que eu falo, não é a ferramenta que está errada, é como as pessoas profissionais usam, interpretam e classificam. Exato. Como que eu enxergo o DSM? Vou contar para vocês assim. Eu nunca tive um DSM. Claro, a gente consegue acessar na internet, né? Mas por quê? Isso é uma decisão minha na prática clínica também. O DSM ele serve para universalizar, assim, na verdade, para uniformizar, é melhor o termo, a conversa entre os profissionais, principalmente a mesma linguagem, tipo um dicionário. Tipo um dicionário. Por quê? Vou dar um exemplo bem prático de por que ele é necessário. Obviamente ele é muito reducionista, ele tem critérios assim que precisam ser periodicamente revisados, etc. Ele esvazia a psicopatologia dos diagnósticos, né? Isso é um ponto. Mas, se você vai testar uma medicação nova, um antidepressivo, é preciso ter algum grau de acordo sobre o que a gente chama de depressão. E aí o DSM ele nos ajuda com isso. Mas como você falou muito bem, ele não é um checklist, porque senão o ChatGPT ia substituir todos nós aqui. Você fala assim... E não substitui, já não vai fazer terapia, pelo amor de Deus. Mas tem gente realmente fazendo. Tem gente realmente fazendo. Exato. E não deve... Isso dá um episódio. Dá. Vamos voltar, temos 2 episódios, né? Quer dizer, tem esse, vamos ter 3, né? Vamos ter 3, Vamos chegar lá pra frente aí, que nós vamos falar do segundo que vocês vão fazer junto. E comente também sobre o que você tinha falado antes, sobre que vai mudar, né? Agora vamos chamar o... Perfeito. Exato, a gente estava conversando em off aqui. E para a CID-11 e para o DSM-5 revisado, né? O DSM-5 revisado, se eu não me engano, já traz isso escrito nele. Os transtornos de personalidade eles vão ser revisados para virar apenas um transtorno. Porque o DSM, nas novas versões, ele tem encaminhado para uma visão que a gente chama de dimensional, uma visão espectral dos transtornos. Então tem, não tem. É 50 tons de cinza ali entre o preto e o branco. Essa analogia para mim, para a questão dos transtornos, para a questão da condição psicológica, não só do transtorno. Exato.
é maravilhosa. Eu Exato. acho ela incrível, assim. E é algo que se encaixa muito, por exemplo, na terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia que ela trabalha uma perspectiva transdiagnóstica, né? E a questão é a seguinte: então a gente, ao invés de ter 9 tipos de transtornos de personalidade diferente, o que aconteceu? Os clínicos, nós começamos a enxergar que há traços de personalidades diferentes em, por exemplo, num borderline. A pessoa borderline, ela pode ter os sintomas clássicos, um vazio intenso, uma dificuldade com a própria identidade, um padrão instável de relações, mas o último critério lá é paranoias transitórias. E a paranoia, em tese, não era para ser desse cluster. A paranoia era para ser do grupo dos weird, do grupo dos psicóticos, do transtorno de personalidade paranoica. E por aí vai. Então, como há uma intersecção muito grande entre os transtornos de personalidade, eles acabam virando transtornos de personalidade inespecíficos, agora isso vai virar o transtorno de personalidade disfuncional. E claro, ele pode ser mais tendendo para um lado, mais para o outro, mas a ideia também é tirar o estigma, né? Porque é muito difícil alguém que tem um transtorno de personalidade procurar tratamento, particularmente do personalidade narcisista. Porque, pô, a pessoa ela é perfeita. Por que ela vai procurar atendimento? Então, tirar o estigma pode ajudar tanto na procura do tratamento quanto no desenrolar da psicoterapia, né? A pessoa não vai se colar tanto àquele diagnóstico, ela vai entender que ela tem problemas no seu funcionamento, talvez seja mais fácil de tratá-lo. Maravilhoso. Aí é bom que a gente vai fazer esse adendo, tá, gente, para colocar o que é o DCM, como é que foi essa atualização, pontuar, né, o que mudou, por que mudou. Aí a gente até traz aqui os recortes do Dr. João. Foi muito bom, muito obrigada. E voltando agora no transtorno de personalidade narcisista, qual que é o diagnóstico? Como se faz esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele pode ser feito por um psiquiatra, ou por um psicólogo, por um neuropsicólogo, né? Geralmente são os profissionais mais capacitados para fazer esse tipo de diagnóstico. É um diagnóstico difícil porque, como eu estava dizendo, poucas vezes a pessoa vem por conta própria pelo transtorno primário. Muitas vezes, né, quando esse paciente procura o consultório, para trazer um dado aqui, em média 6% da população mundial tem esse transtorno, 6,2%. Então não é pouca gente, não é tanta gente também, como Sim, todos os colegas de trabalho, todo mundo da família. Às vezes o problema está com quem está vendo e todo mundo narcisista, né? Mas também não é tão pouca gente que não apareça no dia a dia, essas pessoas no nosso dia a dia, a gente consegue perceber. E aí, essas pessoas não costumam procurar pelo transtorno de personalidade, procuram pelas comorbidades que vêm a partir daí. Porque imagine só, você acha que você é muito talentoso, que você é o cara, que você é maravilhoso, mas o mundo te nega essa informação todas as vezes que você busca uma confirmação. Tô bacana, por que não tá dando Por que certo? não tá dando certo? Eu vou na festa, eu acho que eu sou o galanzão, mas meus amigos conseguem ficar com as moças e eu fico sozinho. No trabalho, eu acho que eu sou um gênio, mas eu nunca recebo a promoção. O que está acontecendo? Aí essa pessoa muitas vezes pode deprimir por conta disso, pode ficar ansiosa, né? Pode ter começar a questionar o seu próprio self. E porque é isso, o narcisismo muitas vezes ele é uma defesa, né, contra um self que lá dentro ele é bem pequenininho. É interessante até lembrar do Freud. O Freud ele estuda o narcisismo de uma outra perspectiva. Ele vai introduzir o narcisismo, ele não coloca todo o narcisismo como patológico. Ele fala que existe um narcisismo primário, que é aquele do bebê. O bebê ele é totipotente, né? Assim, você não sabe que existe um outro ainda. Então só existe você. E aí é uma libido que está investida ali em você mesmo. A gente começa a investir essa libido no outro quando a gente tem contato primeiro na amamentação com a mãe, aí depois chega o pai, chega a família, depois os amigos. Então a gente começa a investir essa libido para fora, até que a gente tem uma perda, um trauma, alguma coisa, e essa libido ela é ensimesmada, aí o Freud chama de narcisismo secundário. E isso pode ou não virar um problema da forma como a pessoa vai gerir esse narcisismo, essa libido, né? Então, ou a pessoa pode voltar a investir essa libido em outros objetos, um novo namoro, um novo esporte, um novo trabalho, um novo hobby. Ou essa pessoa vai ficar com essa libido em si mesma, pode ficar melancólica, um adoecimento. Mas voltando para a psiquiatria, né? Esse transtorno, então, ele é diagnosticado a partir de encontros sucessivos. Não é uma coisa que você vai bater o olho, porque existem diagnósticos diferenciais muito importantes aí, né? Por exemplo, a gente tem que pensar sempre em diagnóstico diferencial com personalidade borderline, personalidade antissocial e histriônica. São do mesmo grupo. A gente tem que pensar sempre em diagnóstico diferencial, e esse talvez seja o mais importante, com o transtorno afetivo bipolar. Isso por quê?
Exato, existe um episódio que a gente chama de episódio de mania. Mania no bipolar não é a mesma coisa que a gente fala popularmente. Geralmente a gente fala, Tô com mania de comer chocolate. é, fulano tem mania de ficar Fulano tem cutucando a mania de comer cutícula, unha. de comer unha. Não, não é isso. A mania, ela é como se fosse o contrário da depressão. Mas o contrário da depressão, a gente vai pensar assim, é uma coisa boa. Não Não. necessariamente. A mania é um estado de extrema euforia, uma alegria sem motivo ou irritabilidade. Muito high, lá no Vai, tal. raia. Fly high. Narcisa. E aí um dos sintomas é o que a gente chama de uma elação, uma elevação do eu, do ego. Então, na mania, a pessoa vira o cara, eu sou o cara, eu posso tudo, eu não sinto Quase dor, vulnerável. invulnerável. E aí, se você vê só um recorte do tempo, essa pessoa é narcisista. Porque essa pessoa ela pode tudo, ela é o cara, ela é a mais maravilhosa do mundo, tal, tal, tal. Mas na verdade isso é um episódio de um quadro de Isso. humor, porque isso Depois vai voltar ou para depressão ou para eutimia. É um diagnóstico diferencial muito importante. Certo. E o uso de substância. Então acho que esses são os três mais importantes: borderline e antissocial, bipolaridade e uso de substância. Por quê? Algumas substâncias podem mimetizar o narcisismo, particularmente os psicoestimulantes, né? A cocaína, por exemplo. Não, nunca pensei. Ah, entendi. Ela vai mimetizar porque ela vai levar a pessoa para esse lugar, faz De raiva. Grandioso, papapá e tal. Uma raiva, Nossa. muita Ai, raiva. ai, E eu sou inabalável. Tem Isso. aquele filme muito interessante que é o Lobo de Wall Street. Ah, É, ele é um típico narcisista, então. e quando ele usa a substância, ele fica pior, Fica né? pior. Que aí é, pá, vamos dominar o mundo e não sei Como o quê. dizia Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Exatamente. Ó, interessante. E aqui, bater na tecla. Então, algumas coisas que a gente está fazendo questão de enfatizar muito. Diagnóstico e tratamento são de longo prazo. Sim. Para a nossa sociedade, que é muito acelerada, está extremamente impaciente, você acha que longo é até aqui, bota mais 2. Sabe? Exponencializa, que vai demorar mais tempo ainda. Não pode, né, querer passar o carro na frente dos dois. Exato. Na hora que você vê um diagnóstico, Exato, tanto que a gente já falou até agora, né? para tirar um diagnóstico, você passou por vários grupos ali, coisinhas que são parecidas, e precisa continuar observando, continuar observando, continuar observando. E é o profissional, não é a gente em casa sozinho, né? Para conseguir entender o que realmente está acontecendo. Tanto que, olha que paradoxo assim, interessante. Eu sou psiquiatra, tenho, sei lá, 4, 5 anos de consultório, e eu não posso me diagnosticar. Olha, Por quê? entendeu? Particularmente no caso de um transtorno de personalidade, por exemplo, ele surge na relação, né? Tanto que o diagnóstico pode ser feito na psicanálise, por exemplo, sob a transferência, ou na TCC, no vínculo terapêutico, as coisas começam a aparecer ali, né? É aquele paciente que eventualmente, no caso de uma personalidade borderline, por exemplo, ele pode te colocar no céu, aí depois você fez uma coisa que ele não concorda, você não presta. É. Ou na narcisista, na personalidade, você quer te chutar, você não presta pra mais Não nada. presta nada. No narcisista, você pode eventualmente se perceber sendo manipulado, assim, emocionalmente. Não, doutor, mas você não sei o que e tal, não tem como me tratar diferente. Isso é Você maravilhoso. é maravilhoso e tal, não tem como você me liberar a receita para os próximos 2 anos, eu te vejo daqui a 2 anos. Né? Isso pode acontecer também. E isso começa a incomodar o profissional. Então, é importante sempre fazer supervisão, porque não se trata da pessoa fazer aquilo por maldade, etc. também, mas aqui também não se trata de passar pano para comportamentos ruins, mas não é isso. Isso é um funcionamento e o tratamento é de longo prazo e se trata do profissional conseguir sustentar a sua posição terapêutica. O profissional não pode repetir o que acontece fora da terapia, que é o abandono, enfim. Porque é isso, as pessoas não dão conta mesmo de lidar com uma pessoa que é muito difícil. Mas no tratamento se trata da pessoa sustentar o vínculo, o laço terapêutico, e de começar a munir a pessoa a partir do vínculo ou do laço terapêutico, da transferência, nomeiem como quiserem, começar a munir a pessoa de novas habilidades, de novos insights, de novas formas de conseguir funcionar. Então eu sempre converso com os meus pacientes que tratamento psiquiátrico, em geral, tem começo, meio e fim. Tratamento de depressão, geralmente, a gente precisa de 1 ano assim, de uso de antidepressivo e a gente pode fazer um desmame da medicação. Mas a primeira linha de tratamento para transtorno de personalidade é com vocês. É a psicoterapia. Ah, e outra coisa que eu estava falando errado. É a psicoterapia.
terapia e psicoterapia são coisas diferentes. Vamos fazer um conteúdo também sobre isso, mas nesses casos específicos é psicoterapia. Exatamente. E eu gosto muito, por exemplo, de trocar uma ideia com os psicólogos e psicólogas dos meus pacientes. Por quê? Às vezes o psiquiatra, o paciente vai ver a cada 2 meses, né? A cada um mês, a cada 3 meses. Já o terapeuta, ele tá lá, o psicoterapeuta tá lá toda semana. E aí, o psicoterapeuta, ele consegue, exato, ele consegue ver essas oscilações, por exemplo. Então, essa comunicação entre o psicólogo com o psiquiatra para o mesmo paciente é maravilhoso. Não, isso é fundamental. É fundamental. E Tratamento ouro. Ou, né? é o padrão ouro. Bubu, a gente tem aqui mais o quê? Quer puxar? Acho que a gente tá podia bem. falar acho que de a gente mãe foi. narcisista agora, hein? Esse Ah, tema podemos. quente, hein? Porque a gente estava conversando Aqui, ó, aqui com o Thaís. doutor João, dinâmica familiar, e eu gostei muito do que ele disse. Falar da questão da mãe narcisista não é para poder reforçar um estereótipo, muito pelo contrário. Exatamente. Inclusive, qual que é aquele dado que você disse que acomete mais homens também, né? Exato, isso é bem Isso. interessante pegar Vamos- esse Ao gancho, contrário de né? borderline. Que aqui nosso pedacinho aqui no cronograma que a gente fez é justamente falar da dinâmica familiar. Exato, não, Então, foi brilhante esse seu insight, inclusive nem tinha nem pensado desse ponto de vista. Vamos puxar aqui. 50 a 70% das pessoas, a depender do estudo, diagnosticadas com o transtorno de personalidade narcisista são homens. E é interessante que surge na internet o estigma da mãe narcisista. Verdade. Existem, inclusive, correntes teóricas, como a Bruna estava trazendo aqui, sobre como isso pode impactar na vida dos filhos, né? De eventualmente gerar uma competição entre os filhos, ter um filho que é privilegiado, ter um filho que é mais um bode expiatório. Mas, alto lá, né? Assim, calma aí. Não se trata, a priori, de uma mãe narcisista. É uma pessoa narcisista que vai ser narcisista em todos os contextos. Se a pessoa tem um transtorno de personalidade, e por isso que o diagnóstico não pode ser de uma vez, ele tem que surgir em vários contextos. No trabalho, na escola, em casa, na família, nos amigos. E aí é óbvio que se você tem um pai ou uma mãe com uma personalidade disfuncional, narcisista, borderline, paranoide, você vai ter traumas, marcas a partir daí, né? É muito possível. Até pais que não têm transtornos às vezes traumatizam a gente. Viver deixa marcas. Viver deixa marcas. Viver o exercício infinito, quase infinito, que um dia a gente passa dessa para outro lugar, não seria infinito, mas é o exercício infinito de administrar os impactos, as dores, e Exato. a felicidade, enfim, e todo esse pacotão de coisa que a gente tem. E também a gente estava falando mais cedo da outra entrevista. A conversa com a psicóloga. Oi? Pai presente, trauma. Pai ausente, Nossa Nossa amiga aqui, ela Nossa pode diretora. estar atrás das câmeras, que ela é a que comanda aqui tudo aqui, mas lá, ó. Pais, como é que é? Pai presente, trauma. E pai ausente, trauma. Entendeu? Exato. Não tem muito como Não escapar tem desse tal como trauma, não sair- né? Se não sair esfolado da vida. Mas a gente esfola, mas a gente cura. E tem Né? partes, assim, do que tem sido patologizado hoje, que são partes normais do Não é desenvolvimento. patologia. Não é patologia. Se você pega na dinâmica familiar, assim, depende do viés, você pega, por exemplo, o viés psicanalítico. Há toda uma dinâmica pai, filho, mãe, filha, que vai se desenrolar de formas diferentes, mas com alguns padrões e que tá tudo bem, gente. Isso é o desenvolvimento natural. E existe também uma autorregulação em qualquer ambiente, né? Que também passa por isso aí que você está Exato. falando. Vai ter uma autorregulação daquele grupo de pessoas, a família é um grupo de pessoas, né? Que não vai ter um jeito de performar que não necessariamente é adoecido. É uma Exato. forma de equilíbrio dentro daquele grupo, né? E qual que é o grande problema, o principal problema disso tudo pra mim? É a criminalização da maternidade, quase, né? Assim, porque Exatamente. a mãe já é criminalização. cobrada de todo lugar, assim. A mãe tem que ser presente para as crianças, levar os meninos na escola, tem que trabalhar para ajudar na conta de casa, tem que não sei o quê, tem que fazer o almoço do marido, não sei o quê. E ela ainda é narcisista, né? E isso, claro, não é para descredibilizar a dor de quem Não. sofreu com pais abusivos, pais disfuncionais. Isso existe e isso tem que ser levado a sério. Sim. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. existe os CREAS e os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, né? Existe o Ministério Público, existem muitas instâncias que têm que ser acionadas mesmo quando a gente vê uma situação de violação, de violência psicológica, patrimonial, física. Mas é isso, mas alto lá, né? Assim, porque o tanto de mãe narcisista que apareceu no TikTok ou no Instagram esses dias, então toda mãe é narcisista agora, né? Assim, então isso é um tema. Mas é isso. Pais com transtornos mentais podem gerar infâncias e adolescências desafiadoras. Né? Isso é um fato.
Mas quando o pai, vou colocar aqui, narcisista, ele escolhe a criança que é ouro pra ele, que é aquela que tem mais apego e tudo mais. Ele faz isso de forma consciente ou é alguma. Ele tá querendo se espelhar nela, alguma coisa que ele se identificou naquela O criança? que eu vejo, pelo que você está me dizendo dessa história da criança bode expiatória e da criança ouro, isso talvez seja mais uma face da moeda da. Mais uma não, a moeda só tem duas faces, né? Uma das faces da moeda da manipulação. O comportamento de manipulação, ele aparece em todos os ambientes da vida da pessoa narcisista. É um dos principais sintomas, né? Como eu estava trazendo, ausência de empatia, necessidade extrema de admiração e manipulação, comportamentos manipulatórios. Porque ele acha, e às vezes se ele for muito inteligente, ele até consegue muitas coisas, mas na maior parte das vezes, se o cara não for muito inteligente, ele pelo menos acha que ele vai conseguir as coisas assim. E aí, uma das formas de se manipular uma situação é jogando uma pessoa contra a outra, Sim, né? Sim. Assim. Então, isso é uma das faces da manipulação, que pode aparecer na família e pode deixar marcas importantes nos filhos, né? E talvez pelo vínculo afetivo, né? Ele galga ali em lugares mais profundos mesmo. As marcas acabam sendo Sim, aprofundadas, né? sim. Porque Se você pega terapia de né? esquema, né? Ou se você vai estudar a teoria do apego, o apego obsessivo, o apego ansioso, né? Isso tudo é formado na nossa infância para a adolescência, né? Nosso funcionamento. Então, pessoas que sofrem marcas de bullying, de maus tratos, de violência, têm, por exemplo, maior chance de desenvolver depressão de difícil tratamento, mas também tem maior chance de desenvolver transtornos de personalidade, né? Então, acaba virando um ciclo ali, né? O pai com transtorno de personalidade ou a mãe com transtorno de personalidade cria o ambiente propício para que o filho também desenvolva. Até porque a gente tem um ditado na psiquiatria que é assim: em casa de pessoas ansiosas, até o peixe do aquário é ansioso. Então, em caso de pessoa narcisista, a gente deriva que é mais fácil do filho desenvolver o transtorno de personalidade também. Entendi. Não só pelo exemplo, ou passa por alguma questão genética, ou como é tudo muito multifatorial, talvez um pouco de Exatamente, fatores. exatamente. É bem multifatorial. E como são as formas de manifestação desse narcisista? Então, a Thaís, ela gosta dela, vaidosa, linda, maravilhosa, e isso não significa Isso não narcisista, Não, né? isso não é assim. Mas Sem a impor Thaís, limites, né? Tem pessoas sim, que sem impor limites, sei o que eu gosto, sei delimitar Uhum. aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu não quero. Não, né? não. Narcisista. É Isso um não adulto é funcional, né? porque senão todo mundo é narcisista, né? Não é bem assim. Quais são as Os manifestações? tipos, né? É isso, as gravidades mesmo dentro do transtorno. Sim. A gente fala de dois subtipos principais, né? O do tipo grandioso e o tipo vulnerável. O narcisista do tipo grandioso, ele é mais fácil de identificar. Porque ele é mais caricato, é mais espalhafatoso, é aquela pessoa, tipo assim, pá, chega e eu sou foda. Desculpa o palavrão ainda, mas enfim, censurar. Eu Não. sou o Acho que cara. falta não chega a Não chega, né? É? Vai dar bloco lá no YouTube? Vai desmonetizar o canal do YouTube. Tinha até uma comunidade do Orkut, quem era da época do Orkut aí, que era. Eu não sou foda, foda é meu pai, eu sou fodinha. Tinha essa, que a capa era o Homer Simpson com Bart. Ótimo. Quem lembra das comunidades do Orkut, né? Nossa, tinha que alma que não lembra muita. assim. Tinha Velho muita. nasceu depois do Orkut. Só quem viveu. E aí o tipo grandioso, então, é esse mais claro. E o tipo vulnerável, ele não aparece tanto nessa coisa mais exuberante, da grandiosidade, do aparecer e tal, não sei o quê. Ele é mais, na verdade, de uma sensação de diminuição, de ser muito pequeno internamente. E aí tudo é uma injustiça, tudo já, assim, não passei no negócio pela inveja. Muito vítima, né? Exato, exatamente. Muito vítima da vida, mas de um jeito assim, inadministrável. Exato, porque ele merece tudo, né? Ele nasceu, ele é o floquinho de ouro, ele é o, enfim, floquinho de neve, ele merece tudo. Cristalzinho. E aí é uma linha tênue muito grande aí entre o tratamento e a convivência, né? Assim, porque como terapeutas, cabe a nós sustentar a difícil missão de conduzir esses casos, porque essas pessoas sofrem, né? E aí o psicólogo, a psicóloga e o psiquiatra, a psiquiatra, nós não somos juízes, né? Sim. Nós estamos lá para acolher essas pessoas. Mas também não é cair no conto do vigário, na fantasia,
de que todas as pessoas com transtorno de personalidade narcisista vão procurar tratamento, que é isso. E também entender que elas impactam as pessoas que estão ao redor. Sim. Quem convive com essas pessoas não necessariamente, não é terapeuta dela. Não precisa aceitar tudo, é importante aprender. Ela nem tem ferramenta, conhecimento para poder lidar de uma maneira adequada com uma coisa que é uma patologia. Né? Exato. Mas administrar uma questão do dia a dia mais normal, as palavras tão ruim, né? Mais bem adaptada, né? Mais bem adaptada, que não tem uma patologia envolvida. Não. Outra coisa é quando tem uma patologia envolvida. As pessoas nem devem tentar. Né? Às vezes a pessoa que está com a questão, ela não procurou ajuda, o outro está vendo que tem alguma coisa legal, às vezes ela também vai procurar uma ajuda para ela que seja. Exato, para saber como lidar. E aí você chegou num ponto fundamental. Né? Exatamente. Por quê? É claro que a internet eventualmente distorce algumas coisas e tal, relacionamento tóxico, trauma, mãe narcisista viraram termos que se esvaziaram. Mas, de fato, é muito difícil manter um namoro, por exemplo, com uma pessoa que é narcisista. E aí é importante que as pessoas que estão ao redor busquem tratamento para conseguir romper com dinâmicas. Não necessariamente romper o relacionamento, mas romper com dinâmicas, aprender a impor limites. Porque é isso, é um critério diagnóstico, comportamento de manipulação. E aí não se trata de assim... De ambos, né? Tanto do vulnerável quanto do grandioso. Exato. É um São sintoma formas nuclear. diferentes, às vezes, de atuar, mas os dois vão cair no mesmo caminho, assim. Exato. E eu vi isso, inclusive, no último congresso que eu fui de psiquiatria no Masterclass, sobre um psiquiatra, um psicoterapeuta muito bom, não me lembro o nome dele agora, de falando que é como se a gente estivesse cuidando ali, quando a gente vai cuidar desse caso, de uma criança indefesa que está ali dentro. No fundo, aquilo que ele está te xingando, te desqualificando como terapeuta, tal. Ele quer ver o quanto você vai sustentar ali até ele conseguir mostrar a verdade interior dele. E é um desafio. De fato, chegam a mostrar essa... É difícil, mas sim, né? Assim, os que de fato conseguem perceber o prejuízo que tem, aí eles conseguem caminhar uma terapia. Mas, de fato, é uma adesão bem mais difícil do que alguém que tem um prejuízo claro e um insight. Essa é uma palavra boa também. A percepção do prejuízo. É aquela janelinha, né? Às vezes é uma frestinha desse tamanho, mas é por ela que o terapeuta, o psicanalista, o psicoterapeuta vai atuar para que aquilo se expanda um pouquinho. Mas se não tem nenhuma frestinha, porque nós somos condutores. Isso. No caso do psiquiatra ainda tem a questão da medicação, né, que o psicólogo ele não atua porque é uma questão médica, que é uma outra ferramenta também, né? Sim. Mas precisa do lado de cá, né? Precisa do paciente ter esse insight, ter essa mínima abertura que seja. Eu tenho uma regra assim para mim, para minha prática clínica, que demorei muito tempo para aprender, assim, 4, 5 anos de consultório para aprender. E antes eu não seguia e sempre dava errado. Que eu só trato quem quer ser tratado. É impossível tratar alguém que não quer melhorar. A gente fica muito querendo que a pessoa queira, né? A gente até escolhe a nossa área. Só de escolher a nossa área é porque a gente quer cuidar, a gente quer ajudar e tal. Mas às vezes, como terapeuta, você mais atrapalha do que ajuda quando você não sustenta o limite, a borda, que essa pessoa não encontra nos outros círculos, porque nos outros círculos as pessoas simplesmente abandonam, largam, param de conviver. Ou invadem, né? Invadem. Isso é uma outra coisa também que eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho, às vezes, ansiedade de aprender, porque eu só vou aprender mesmo na prática. Sim. Que é entender, você falou da borda, até onde você vai. Sim. Com cada um vai ser de um jeito. É no 1 a 1. E você não pode avançar ela, né? Exatamente. E no dia a dia a gente se atravessa muito, que é normal. É normal, né? O dia a dia não é consultório, né? E é isso, a pessoa que tem um transtorno, ela tem que se responsabilizar por ele, né? Não é o mundo inteiro ao redor que tem que mudar para que a pessoa se sinta bem. Isso é impossível. Seria maravilhoso, mas é impossível. Né? O Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, ele tinha uma frase que era: o inferno são os outros. E pensando assim, pegando o Nietzsche também, que ele tem um conceito que é a vontade de potência. Ai, adoro o professor Clóvis. Quando ele fala. Poder, tal. Que é verdade. É isso. E o inferno são os outros porque eles nos impedem de viver a nossa vontade de potência. Em plenitude. Só que
tem um adendo nisso daí. Quando é que o outro não é o inferno? Ele não é o inferno quando a gente está na angústia. Por quê? A angústia é como se a gente estivesse num oceano, assim, e a gente estivesse afogando em meio a uma névoa. Não tem onde a gente segurar. Só que a voz que aparece de longe, no barco, chamando, é o outro falando: Ô, vem cá, aqui você pode segurar. Uma saída muito potente para a angústia é o outro. Então, nesse momento, não é o inferno. E aí, quem tem um transtorno de personalidade tem muita dificuldade, porque não tem laços. Foi o que eu vi na minha prática da psicogeriatria. Como eu estava falando para vocês em off, geralmente a gente tem uma regra assim na psiquiatria que a gente fala que por volta dos 40, 45 anos, os transtornos de personalidade tendem a remitir, por conta do desenvolvimento do córtex pré-frontal. Remitir. Eles tendem a melhorar. Remitir é quando a gente Entrar em remissão mesmo. entrar em remissão mesmo. Tá. Então eles tendem a melhorar com o tempo, por conta de um certo amadurecimento, inclusive do córtex. O córtex pré-frontal se desenvolve, a amígdala, que é a área de ansiedade, medo, se desenvolve, e a área tegmentar ventral, o sistema de recompensa, núcleo accumbens, ele retrai. Então a pessoa fica menos impulsiva, ela fica menos se colocando em risco, né? Mais controle inibitório. Só que... Você tá aprendendo um pouquinho. Eu estava aprendendo nesse A momento. gente tá tendo... Legal. Ó, inclusive, vou aproveitar, vou fazer um outro recorte, porque tá muito rico. Vamos trazer um conteúdo só sobre isso para poder linkar com esse episódio. Legal. Sobre essa parte do cérebro, Eu gente. adoro esse assunto. Mente e corpo não são coisas separadas. Exatamente. Faz parte de um todo. Mas vamos lá. Mas aí voltando nesse assunto então, só que o que eu descobri só depois que eu virei psicogeriatra? Conta pra gente o que é o O que é psicogeriatra. Gente, eu não conhecia. Cada dia é uma área mais bacana que a gente fica sabendo. Como é que é a formação do médico psiquiatra? Ele se forma 6 anos em medicina, formei lá na FMG, aí ele faz 3 anos de residência em psiquiatria, que eu fiz lá no Dilon, e aí ele pode fazer um ano adicional. Esse ano adicional pode ser em psiquiatria forense, que você gosta, né? Afunilando ainda mais, Exato. Vai se subespecializando ali em casos mais específicos. Pode ser em psicoterapia, que era uma tradição antiga da psiquiatria. Pode ser em medicina do sono, que é chato. Pode ser em psiquiatria da infância e da adolescência, que a gente ia falando, que é uma área que é mais... E por último, tem essa minha área, que é a psicogeriatria. A psicogeriatria é uma área que está muito próxima da neurologia, da geriatria, como o nome diz, e ela é mais focada em demências de Alzheimer, em demência de Parkinson, demência de Corpus-Levy, vascular. Não só, mas também em todas as particularidades do adoecimento do idoso. Por quê? Medicar um adulto e um idoso é diferente, o corpo reage de forma diferente. Alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, será que é demência ou é transtorno bipolar de início tardio? E aí o que eu comecei a perceber é uma coisa que eu não tinha aprendido na residência de psiquiatria, que as pessoas com transtorno de personalidade envelhecem e nem todas melhoram. Na minha fantasia, todas melhoravam. E a gente consegue ver... Tinha alguma melhor, assim? Ou em geral, as pessoas realmente mais velhas as graves não melhoram quase nada. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer visitas nas ILPIs, né? A gente visita instituições de longa permanência, antigamente eram chamados de asilos, né? Hoje se chamam ILPIs. E aí tem muitas pessoas em situações muito sofridas e que estão lá e que eventualmente você olha e fala, poxa, como a família abandonou essa pessoa. E realmente uma família não pode abandonar ninguém, isso é o estatuto do idoso. Mas quando você vai lendo o prontuário retrospectivamente, você vê assim, todos os episódios em que aquela pessoa rompeu o laço com o filho, rompeu o laço com a mãe, rompeu o laço com o irmão, com o pai, com o cônjuge, por conta do funcionamento que não foi tratado ao longo da vida, né? E aí que está a importância de tratar, principalmente com a psicoterapia, com os psicólogos e psicólogas. E a pessoa vai parar no asilo, que é o último lugar que sobrou para ela. Né? Então isso é muito triste, né? Mas acaba sendo o destino, né? É uma realidade. E foi aí que eu descobri que não melhora de todo mundo, com 40, 45 anos. Olha só, interessante. E sobre o transtorno de personalidade narcisista? Qual que é a causa? É o ambiente? É genética? Sim. É uma causa multifatorial. A gente começa a ter estudos de neuroimagem que mostram que algumas áreas desse cérebro funcionam de forma diferente. Eu citei algumas aqui, né, do córtex pré-frontal, núcleo accumbens, a amígdala, etc. Só que isso ainda é muito incipiente. Isso é um problema grande na... Eu ia perguntar se tem exames já de imagem que conseguem identificar em alguns casos. A gente tem pesquisas, né, mas na psiquiatria existe uma certa busca assim, pelo pote de ouro, que seria um marcador biológico dos transtornos.
que a gente não chegou e talvez a gente nunca vai chegar, Talvez não. né? Porque, assim, a mente é algo muito complexo, ela faz parte do corpo também. A gente consegue atuar sobre ela com remédio, por exemplo, ou com psicoterapia. E a gente vê alterações nos exames de neuroimagem funcional. Só que a gente não sabe, por exemplo, onde está a parte específica do cérebro que causa depressão Sim. ou narcisismo. Inclusive, por isso, a gente não usa o termo doença mental. Sim. Doença na medicina só pode ser aquilo que a gente descreve. Você é Não ignorável. tem como se ignorar. Mas na medicina, a gente só pode chamar algo de doença quando a gente descreve o que a gente chama de fisiopatologia. Ou seja, o que causa, como causa O funcionamento do do corpo. corpo, onde Da causa. máquina. Exato. E aqui não é uma máquina Não é muito uma máquina. diferente. Ela é espectral, ela é Exato. elétrica, enfim. E a gente não sabe, né, assim, em qual lugar do corpo fica a mente, né? A gente não sabe. Qual A gente lugar? pressupõe que é o cérebro, né? Assim, mas em qual lugar do cérebro? E necessariamente, apesar de falar que tá no cérebro, não tá lá dentro. Não tá lá dentro, né? E a partir daí, qual que é a questão? Como a gente não tem a parte específica, a gente vai bolando teorias. Tem a teoria, por exemplo, monoaminérgica, que fala que falta de serotonina causa depressão, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, se fosse só assim, É só prescrever um remédio. prescrever a serotonina melhorou. E não. O número necessário para tratar pode chegar a 1 para 20. Então, 1 a cada 20 pessoas que tomam melhor, 19 não. 1 para 20. Que é diferente, por exemplo, de um transtorno neurobiológico, que é o TDAH. Ai, O TDAH, sim, tem uma base biológica muito mais bem estabelecida. O número necessário para tratar com convivência é de 1 para 3. 1 a cada 3 pessoas que tomam melhor, se tiver o transtorno. Sim. E aí a gente não tem a parte específica do narcisista. Dito isso, o que mais impacta, na minha leitura agora, falando a partir do que eu já estudei e do que eu vejo, é o ambiente. Então, as dinâmicas familiares ali na primeira infância, depois com o desenvolvimento, impacta demais. Claro que pode haver uma predisposição genética, alguma coisa assim, mas principalmente a dinâmica familiar é muito importante. Na questão multifatorial, justamente a pegadinha tá aí, né? Você não sabe se tem uma predisposição genética. E aí, da onde que ela caiu, como é multifatorial, como as coisas se desenrolaram na família, em vários núcleos, nas situações, desencadeia ou não, potencializa ou não sei qual seria o melhor termo, né? É isso, eu acho que desencadear é um termo muito bom. A gente costuma usar 2 termos, condições predisponentes e condições precipitantes. Predisponentes são aquelas que o indivíduo já carrega em si, como as condições genéticas, e precipitantes são essas do acaso, né? Então, uma briga pode precipitar uma crise, uma perda gestacional, um término de relacionamento, uma crise financeira. E a química do cérebro muda ao longo da vida também, né? Sim. Além, então, da questão da genética, questão do ambiente, você tem aí uma parte biológica, bioquímica, né, que vai mudando e que vai alterar também como as coisas te acometem, Isso é muito importante. Até porque a gente não faz diagnóstico, isso tem começado a mudar, mas de transtorno de personalidade antes dos 18 anos de idade. Por quê? Até os 18 anos, essa personalidade ainda está em formação. Então, a gente começa a fazer o diagnóstico no jovem adulto. Claro, ele tem que ter traços ao longo da adolescência e tudo, mas é a partir do jovem adulto. Isso é meio que uma chance ali, né? A criança e o adolescente ele tem chance de experimentar, de mudar, de sofrer as influências. Necessidade. Tem que criar plasticidade, né? Uma plasticidade moral, Exato. Né? Assim, mais predisposta. É um momento que a gente está esponjinha ainda, né? E que, no caso do cérebro, ainda é mais bizarro, porque está formando mesmo, está amadurecendo. Isso. Até os 25 anos ainda tem o que a gente chama de poda neuronal, né? Ainda tá desenvolvendo. Até os 25 anos, o seu cérebro está amadurecendo. Ou seja, né? Cuidado com o que você consome, né? Não, cuidado com o que você consome. Tenha paciência com o que você Tenha paciência. Aí, hoje, existem umas comparações esdrúxulas que caem no senso comum, mas assim, quando você vai entendendo, conhecendo como algumas coisas funcionam, você vê o tanto que elas são esdrúxulas. Hoje o povo sai muito tarde de casa, a adolescência está esticada, a adolescência é quase até os 25 anos mesmo, a pessoa está numa fase inicial da fase adulta. Antes a expectativa de vida era encurtada, ou seja, você morria muito mais cedo, então tudo era precoce, né? Casava-se cedo, tinha filho cedo, mas você ainda, enquanto uma estrutura biológica, não estava ali madura. E existe, inclusive... Talvez hoje, perdão, só para concluir, claro. Talvez hoje a parte
o jeito de vida está mais adequado ao amadurecimento biológico. Sim. Inclusive, existe um ponto da psiquiatria transcultural aí, né? Nas culturas latinas é mais comum que isso aconteça, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, lá, 16 18 anos anos, chuta, tchau. né? Tchau. Só que ao mesmo, Isso, só que ao mesmo tempo são países muito diferentes, né? O acesso a crédito é diferente, a forma como se compra um carro, uma casa e a tal. parte material, Parte material que é muito. fundamental para você ter uma vida mínima ali, de uma infraestrutura para Sim. você conseguir ser funcional, ser independente, tal lá. Agora, me veio uma outra pergunta, doutor João. Esse amadurecimento, ele é assim em todo mundo? Ou existem variações? Algumas pessoas entre 20 e 25 anos, ou não? Todo mundo até daí para frente está amadurecido. Existe um ditado francês que é assim: dans la médecine comme dans l'amour, ni jamais ni toujours. Na medicina como no amor, nem nunca nem sempre. Então, assim, a medicina não é igual a matemática que a gente faz, mas a gente tenta padronizar algumas coisas como o DSM para facilitar o raciocínio. Mas na média populacional, a poda neuronal, que é o fim desse desenvolvimento assim, da neuroplasticidade, não é o fim, a gente continua para sempre com Continua, mas dá aquela reduzida drástica. Exato, é aos 25 anos. Por isso a gente sempre fala com os pacientes: olha, se você quiser consumir, por exemplo, a substância X, Y, Z, tenta consumir após os 25 anos. Não estamos incentivando o uso de drogas ilícitas. Exato, é o contrário. Todavia, dentro de um consultório, nós temos situações específicas que fogem princípios socialmente moralistas. Não é assim? Exato. E aí você trouxe um outro ponto interessante, né? O uso de substâncias, ele pode ser uma comorbidade importante nos transtornos de personalidade do cluster B. Tanto antissocial, quanto narcisista, quanto borderline. Porque ele vai buscar fuga? Porque vai buscar fuga, porque vai buscar algum alívio de algum sintoma. E porque vai buscar, às vezes, dobrar a aposta no sintoma. Né? Uma pessoa que já é grandiosa, ela vai conhecer uma substância que deixa ela mais grandiosa. É maravilhoso. E aí, muitas vezes, essa é uma porta de entrada para o tratamento, porque aí a família, eventualmente, vai levar durante um período de abstinência, de recaída e tal. E aí é um dos ganchos. Acaba que a forma que a pessoa chega nos consultórios ou nos hospitais quase sempre é por alguma coisa secundária ao transtorno de base, sabe? Nesses casos. No caso do narcisista. Maravilhoso. Porque o narcisista, como se vê maravilhoso, perfeito, ele não precisa do tratamento. Por que ele vai procurar um médico? Os outros que precisam se tratar para ajudar com ele. Os outros que estão errados. Os outros que não entendem. E aí, Bubu? Nossa, tão bom. Tão bom. Deixar, a gente ficaria aqui infinitamente, né? Mas acho que a gente abordou muita coisa legal. Agora, sem deixar perder, porque foi muito bacana uma conversa que esses dois aqui estavam tendo, porque a questão da psicologia forense, psiquiatria forense, deu aí um encontro aí de assuntos em comum entre esses dois. E a gente quer convidar, então, já o Dr. João para vir fazer um episódio onde a gente vai fazer uma interface com seriados. Não, pois é. Tô sabendo que a Bruna já tem, inclusive, seriados, livros, não sei, gente. Já. Tudo. A gente faz um de livro, um de Nossa, seriado. eu já tô até com vergonha das minhas avaliações, sem técnica, sem nada. Não, temos o Dr. Não, João mas para tamo ajudar a junto. gente Tô aqui a calibrar Vamos isso dar uma aí. calibrada. Então tá convidado. Nossa, viu? adorei o convite, tô dentro, adorei a experiência, adorei estar aqui com vocês. Estão começando agora na psicologia, mas já estão muito à frente de muita gente. A gente é bem estudioso. Muito qualificado pra conversa. A gente gosta, é paixão mesmo. Não é só academia, não é amor também. É isso. E para encerrar, qual mensagem que você gostaria de passar para quem, na verdade, para quem convive com essas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista? Eu acho que é até uma boa esse seu enfoque. Primeiro, procurem tratamento para vocês também, né? Vocês merecem, eventualmente, essas pessoas podem agir de uma forma que vão machucar, que vão causar, enfim, feridas, etc. Mas aproveitem as brechas. Eventualmente, essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade, elas sofrem bastante também de muitas coisas e eventualmente podem deprimir, podem ter uma ansiedade, podem ter um problema com alguma substância que é grave. Aproveitem esses momentos para tentar levá-los a um profissional capacitado. Porque o profissional capacitado vai conseguir acolhê-las da forma adequada, não vai acolhê-las com julgamentos, vai conseguir jogar umas reais também, né? Assim, ajudá-la a ter mais insight sobre a própria condição.
E aí, óbvio, não vão ser todos que vão seguir no tratamento, mas as pessoas que seguirem, se a gente conseguir ajudar um ou outro a ter uma qualidade de vida melhor, que se trata disso, né? Sim. É ajudar essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade, narcisista, por exemplo, a conseguir subir no emprego, conseguir manter um relacionamento afetivo, conseguir constituir família. Porque essa pessoa provavelmente sofreu muito ao longo da vida até apresentar essa forma de funcionar. Então, aproveitem as brechas para poder levá-las ao tratamento. Não, é uma hora aí que a vulnerabilidade, né, se É torna um grande ativo, né? ativo, é uma coisa importante, maravilha. Doutor João, né, muito obrigada, o Bubu já agradeceu, também agradecendo aqui E querendo te dar. Foi um presente, né? Eu fiquei sabendo que tinha um presente. Muito obrigada. Adorei. Você toma bastante café, gostou de ter um café Nossa, trufado, um café trufado, diferenciado. Já sabemos que ele gosta de café. Nossa, Café, adorei. água, chá, enfim. Adorei o presente, viu, gente? A experiência. Vou levar lá pro meu consultório. Maravilhoso, muito obrigada. Pessoal, então, até a próxima, né, Bubu? Até a próxima. Muito obrigada por assistir até aqui. E fica com o nosso próximo episódio da Missão Psi. Beijo. Beijo!